Oi pessoal, estou aqui de novo. Dessa vez eu estou com meu professor amigo Bruno Vilarino. Boa noite, tudo bem? O Bruno ele é head de canais da AUX, professor da Internet Innovation aí, ó, acho que há cerca de 4 anos, né? Isso aí, por aí. E ele foi pego aqui de surpresa, ele veio, ele veio me visitar aqui, eu acabei fisgando ele aí Assim que é bom. para participar da entrevista, foi pego aqui de sopetão. E o Bruno ele trabalha com a parte de atendimento omnichannel, e aí eu vou pedir para ele se apresentar, porque o nosso papo vai ser sobre omnichannel. Vamos falar um pouquinho aí também como é que funciona o atendimento aí 3.0 aí. Então, Bruno, eu queria pedir aí para você se apresentar aí para o pessoal. Legal. O que você faz? Conta um pouquinho a tua história aí. Bom, obrigado pelo convite, Fabião. Apesar de ter sido um convite aos 45 do segundo tempo durante o nosso café aqui. Eu sou head de canais digitais da AUX, então basicamente eu cuido e desenho essas estratégias nos canais digitais na ponta dos clientes. Quando a gente fala em canais digitais e omnichannel e tal, o que a AUX faz por essas empresas, naturalmente o que eu desenho, a minha responsabilidade lá é o entendimento de todos esses canais, das suas particularidades, da estratégia, recursos da empresa e tal, e qual a melhor estratégia que ela deve adotar para cada tipo de canal digital e de atendimento, enfim. E como é que funciona isso na prática, né? Porque a empresa tem que ter uma comunicação unificada, né? Pelo chat, uniforme, etc. O que acontece, Fabio? O primeiro momento é assim, né? As empresas, tradicionalmente, elas tinham menos canais de atendimento, de ponto de contato. Então, normalmente vinha ali, antigamente era carta, depois telefone, aí começou o e-mail, chat, etc e tal. E era uma comunicação muito 1 a 1. Então a responsabilidade, o formato, os desafios da comunicação eram muito menores do que a gente tem hoje. Então se a gente for contar hoje, a gente vai ter em torno de 5 a 8 pontos de canais de atendimento normalmente. Então a gente vem dos mais tradicionais, o e-mail, o chat, o telefone, que são os tradicionais, aí você entra para um Facebook, entra para o Instagram, para o WhatsApp, chatbot, etc e tal. E as empresas não conseguem, às vezes, ter o know-how suficiente ali e as estratégias adequadas para esses meios de comunicações que ela está mais exposta ao consumidor final. Então o que acontece aí? A gente começa a entrar num desafio mais de marketing da coisa, de como a empresa precisa se posicionar, de como ela entende as personas. Então a gente faz todo um trabalho de persona da marca, de personificação dessa marca. Então o que é isso? Quando a gente vai falar, por exemplo, de um varejista, a Tokstok, por exemplo, quem a Tokstok é? O que ela quer parecer? Uma mulher de 45 anos, ela é executiva, ela é independente, etc e tal. A gente tem que começar a mapear essas personas para que quando a gente for propagar para 3, 4, 5 pessoas que vão atender pelaquela marca, ela consiga falar como aquela pessoa. A gente tem uma outra esfera, uma outra camada, que são as buyer personas. Então, com quem a gente vai conversar? É a personificação e quase que um agrupamento de pessoas com quem a gente conversa. O que elas querem ouvir, o que é importante para elas, o que é crítico para elas. O exemplo da Tokstok. São pessoas normalmente de classe A e B, então são pessoas mais exigentes. Quem que compra? Então, normalmente é a mulher, que é o processo decisivo, né? Esse processo de decisão é da mulher, o que ela valoriza, etc. E tal. Então, tudo isso a gente vai fazendo ali um programa de treinamento para esses canais, de como ela tem que conversar, como essas pessoas têm que conversar para cada tipo de canal e uniformizar tudo isso no omnichannel. E o pequeno, como que faz para ele atender essa série de canais? Ele também tem que construir uma persona, é importante para o pequenininho ter essa persona. Quantos canais uma pessoa consegue atender simultaneamente? Na sua pergunta, você já começou a resposta de uma maneira certa. Assim, primeiro, você cita a persona. É importante que se tenha, isso não muda, então a gente precisa saber como nós vamos nos posicionar, e aí, independentemente se vão ser 30 pessoas atendendo ou uma pessoa atendendo. Isso sim. Envolve até linguagem, né? Se você fala em primeira pessoa, em terceira pessoa, se usa gíria. Carinha, então redes sociais, por exemplo, tem muitas características. Isso é uma coisa legal mesmo, né? Exatamente. Porque erro de português, se pode escrever com erro de português Fabião, ou não. Fábio, uma Caroline de Carol, por exemplo.
Então tudo isso é definido na persona, se faz ou não sentido. Então isso, independentemente do tamanho, tem que ter. Então eu gosto muito, gostei muito da sua pergunta, porque assim, até algo que eu falo em palestra, em aula, é muito fácil contar case de empresa grande. É muito fácil você falar que atende 8 canais com uma empresa grande, mas e aí se eu sou um pequeno? Então assim, quando é um pequeno, premissa, tanto a persona do nosso lado, como as buyer personas, as pessoas que compram pra gente, isso tem que ser mapeado, isso é super estratégico. O que eu costumo dizer o mundo ideal são 8 canais de atendimento, é começar por onde é mais crítico no seu negócio. Então, por menos canais, certo? Então, quando a regra do jogo está clara, se você coloca aquele canal como disposição do seu cliente e a regra do jogo está clara, tudo bem se você tiver 1, 2 ou 3 canais. O que é isso? Então, um exemplo, um e-commerce, ele é mais sensível a que tipo de canal de atendimento? Ele é muito sensível a chat, né? Normalmente a pessoa está ali no momento de compra, ela está num processo decisório ali, então é super crítico para um e-commerce ter o chat. Então na balança, se eu for um pequeno, é melhor que eu escolha atender em chat do que em telefone, por exemplo. Você esconde o chat de repente só no checkout, alguma coisa assim? Por exemplo, o momento, o timing que eu coloco isso. Se eu tenho um e-commerce ou uma loja de moda, o Instagram é um canal que sobe muito em proporção, né, em relevância, então eu devo priorizar esse canal. O que a gente sempre faz com empresas pequenas? Um parêntese, gera muito suporte Instagram? Gera, muito. E eu vou te falar que assim, e principalmente o direct, né, que é o inbox, mais do que o Facebook. Só que são características diferentes, é bem engraçado isso, assim, ó. Perguntas diferentes também, você vê perfis diferentes e demandas diferentes. Então, assim, é muito louco isso. Como a gente tem hoje dezenas de clientes, a gente come fazendo o nosso data alts, que eu brinco, nosso laboratório. Então, assim, o Facebook, ele ganhou muito uma característica de saque mesmo. As empresas já as pessoas, aliás, já no seu mindset ali, já tem uma questão de vou reclamar na fanpage e tal. Então é muito comum você ir comentar ou reclamar numa fanpage de uma marca, você vê uma série de reclamações lá. O Instagram, ele já é mais de relacionamento, engajamento. Normalmente a pessoa que te segue é porque quer alguma coisa de você, te segue realmente, né, na essência da palavra, e ela quer se relacionar, quer saber o que acontece com aquela empresa, etc e tal. Então, quando a gente fala de saque, respostas, reclamações e dúvidas, o Facebook tem uma proporção muito maior. Agora, empresas que se relacionam, que usam o atendimento não só para resolver problemas, mas sim para oportunidade, para engajar, para vender, o Instagram é muito forte. Bruno, mas dá uma dica aí, algumas dicas aí para a galera em como proceder em casos de reclamações no Facebook. Legal. No Reclame Aqui. Como é que se trata isso? Boa pergunta. Cara, a primeira coisa que assim, né, dando um passo atrás, redes sociais, ela mudou muito a relação de poder entre empresas e consumidores. Então a gente precisa entender que se antes eu como empresa, num canal fechado, no e-mail, num chat, eu tinha até a possibilidade de demorar para atender, de resolver aquilo de uma forma amorosa, nos canais digitais, sociais, digamos assim, né, nas redes sociais, eu já não tenho mais esse direito. Então, assim, é responder com velocidade, posicionamento e com verdade, né? Por quê? Se eu não respondo, uma reclamação ela tende a gerar uma onda pior. Então, eu entro naquela fanpage, vejo que várias pessoas estão reclamando e eu venho junto. Uma meia resposta, ou parecer que está enrolando, vamos verificar, coisas nesse sentido. Então, o que a gente fala é assim, a gente já não escolhe se a gente atende ou não, é a maneira como as empresas vão atender. E verdade. Um dos grandes efeitos que as redes sociais trouxeram para essa relação é a humanização. Ela transforma as empresas cada vez mais humanas e tal. Bruno, eu queria te agradecer aí pelo bate-papo, aí pela entrevista. E eu queria que você falasse para o pessoal aí como é que eles fazem para te encontrar nas redes sociais, se quiser deixar algum contato. Bom, aí, Instagram, e-mail. Meu Instagram é BS Vilarino, pode ser pelo Instagram. E o e-mail é bvilarino@aux.com.br. Que esses dois canais são mais tranquilos de me achar. Não, legal. Pessoal, se vocês estão precisando aí de atendimento ao Omnichannel, o Bruno é o cara, a Aux, procurem a Aux. Sim. E eu queria convidar o pessoal aí a curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar algum comentário e mais uma vez, obrigado aí, Valeu, Brunão. Cara, obrigado.